Olá, boa noite! Estamos aqui com mais uma live da PUC Carreiras, aprendendo com o ES, um papo de carreira com egressos da PUC Minas. E a convidada de hoje é a Thabita Marcolino, que é Product Owner da Localiza. E vai entrar com a gente aqui agora. Deixa eu convidá-la. Vamos conversar com ela. Boa noite para todo mundo. Olá. Ei, Boa Raquel, noite, Thabita. Tudo bem? tudo bom e com você? Tudo jóia. Queria te agradecer, primeira coisa, te agradecer a disponibilidade aí de estar com a gente hoje nessa conversa, né? Que já está se tornando uma tradição da PUC Carreiras. E espero que os alunos possam aprender muito com você mesmo, porque a sua experiência é muito bacana. Então, Ai, obrigada. espero poder contribuir aí. Então, Tabita, eu estava olhando seu currículo, né? Ainda não tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente, mas é um currículo impressionante, com muitas experiências diversificadas, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi de ter terminado o curso de administração na PUC Minas e hoje está aí na Localiza. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente começar. Então, né, eu comecei na PUC, tanto profissionalmente quanto academicamente, né? Quando eu entrei no curso de administração, eu fui chamada para fazer estágio na coordenação de estágio. Então, foi muito interessante, assim, me dividir, né, entre a parte acadêmica e já ingressar no mercado de trabalho. E aí tive essa grande oportunidade, né, de formar lá na PUC. Quando eu entrei, eu já me apaixonei pelo campus. Acho que foi o campus que me conquistou, assim, de cara. E aí, depois que eu formei, né, eu continuei trabalhando na PUC em outras funções, né, assumi alguns projetos bem desafiadores, né, sendo o SGE, né, o Sistema de Gestão de Estágios, que hoje a universidade continua usando, né, então eu participei desse projeto junto com outros excelentes profissionais e depois também participei da implementação da gestão de indicadores lá na coordenação de estágio, e aí fui assumir novos desafios já na Sociedade Mineira de Cultura, né? Então, eu saí um pouquinho do contexto da PUC Minas para ir para um contexto muito mais amplo, que já abarcava a Arquidiocese, o Colégio Santa Maria, o FUMARC, e outras grandes empresas, e lá tive a oportunidade de participar do projeto, né, do Sistema de Gestão de Contratos e Convênios, que já foi um grande desafio também na época, e foi tão interessante assim que foi até um case de sucesso, né, do BPMD, da associação, né, da BPMP e também do TOTUS Day. Eles fazem um dia só para falar de alguns projetos, né, que foram relevantes, e aí foi bem interessante. E aí, um pouquinho depois dessa época, eu aceitei um convite, né, da Montreal de participar de um processo seletivo para entrar na CEMIG. E aí, durante um tempo, eu participei lá, né, da equipe do escritório de processos. Então, foi uma outra experiência assim, muito interessante. Claro que dá aquele aperto no coração, né, de deixar a PUC, a sociedade, eu fiquei tanto tempo lá. Mas foi um ótimo desafio para mim, foi muito enriquecedor, assim, trabalhei com profissionais incríveis. E depois, né, fui para a Conexão Ágil, para trabalhar alocada lá na Localiza, como Product Owner. E foi, assim, muito interessante porque eu trabalhei em empresas bem diversificadas, né? Então, Uhum. isso eu creio que enriqueceu muito os meus conhecimentos, assim. E aí, depois de um tempo, eu fui internalizada, né? E agora eu faço parte aí como colaboradora da Localiza. Muito bacana. E isso tudo foi em quanto tempo? Você tem quanto tempo de formada? Quase 9 anos. Quase 9 anos. Então, você começou a sua carreira como estagiária, né? Dentro da coordenação de estágio, aí que teve esse papel super importante nos últimos 10 anos, pouco mais de 10. E o que você considera, Thabita, que foi seus primeiros aprendizados, ainda como estagiária? Porque grande parte das pessoas que estão assistindo a gente, né, os alunos, estão vivendo isso hoje, fazendo estágios. O que você considera que foram os seus aprendizados mais importantes que te ajudaram aí nessa trajetória tão legal? Eu acho que o primeiro deles é não ter medo.
assim, Hum, de assumir desafios e saber que você está aprendendo, que você pode errar. E às vezes, né, principalmente na época que eu ingressei no mercado de trabalho, errar era uma coisa terrível, assim, você não era permitido errar. Hoje a gente já entende, né, que a gente vive num ambiente incerto, que a gente pode errar e aprender com esses erros, mas na época, né, a gente tinha muito isso dentro da gente, né? Então, o estágio é a época de você errar, de você aprender, de você testar, de você conhecer setores diferentes, empresas diferentes, você tem a oportunidade de se descobrir como profissional. Então, foi uma coisa que eu descobri na época. Outra coisa também é você escutar as pessoas que têm mais experiência do que você. E na época, muitas pessoas chegaram para me dar conselhos muito bacanas, assim, que eu aprendi muito na época também. Então, assim, eu creio que são essas duas coisas, né? Se permita errar, se permita conhecer o que é bom para você no mercado de trabalho e escute as pessoas também, né? Aquelas pessoas que têm mais senioridade que você. muito legal. E você, quando se dividia aí, falando ainda desse período inicial da sua carreira, que você se dividia entre a aluna da PUC e estagiária lá da coordenação de estágios da PUC, que para você ficou de mais importante também na vivência acadêmica, de sala de aula, que para você marcou também sua vida profissional? Marcou muito, assim, os professores, né, na época, eles tinham muita experiência do mercado. Então, era legal que eles traziam isso, né? Traziam conteúdos relevantes que estavam sendo abordados no mercado de trabalho. Então, essa foi uma experiência muito bacana. Também fazer trabalhos em grupo com pessoas totalmente diferentes de você. Então, você já começa ali, né, a ter esse tipo de vivência que a gente vive no mercado de trabalho, né? Nem No todo mundo começou mercado não dá para escolher, né, Thalita? Os não, coleguinhas. isso. E aí, na sala de aula também é legal, né? Você ter esse tipo de vivência, até de gerenciar ali, né? Os trabalhos em grupo, né? Às vezes um faz, às vezes outro enrola. Então, foi bem interessante isso para mim também. Também a gente teve muita prática em sala de aula, a gente teve empresas júnior, então isso foi muito legal, porque a gente já tem ali um primeiro contato, né? Como vai ser mais ou menos na prática. E, enfim, né, professores que são referência, né? Você olha assim, você fala, nossa, né? Será que eu chego lá um dia? Então foi bem legal. E o ambiente, né, do campus é maravilhoso. Que bom. Agora conta pra gente um pouquinho, então. Você já falou de sua vida como estudante, da época de estagiária, né? E à medida em que você foi mexendo, mudando aí na sua carreira, o que foi para você mais difícil, né? O que você descobriu assim no mercado de trabalho que na época da faculdade você não sabia, nesse seu crescimento e troca de postos de trabalho? Eu posso falar que é a parte de aceitar desafios, assim mesmo a gente tem, ó, às vezes tem que viver algumas coisas que você não imagina, tomar decisões, assim, tipo, você tá num lugar que você gosta, mas tem um outro desafio que surge aí, e aí, você fica ou você vai? O que é melhor para você? Que a gente não tem uma bola de cristal, né? Mas a gente tem que analisar isso. Então, tomar esse tipo de decisão na época da faculdade eu nem pensava, assim, que poderia acontecer. Já aconteceu também comigo de eu ter que escolher entre ficar no lugar que eu tô e ir para uma empresa para trabalhar mais e ganhar menos. Mas ao Já mesmo tempo, aconteceu isso com você? já aconteceu. Mas ao mesmo tempo, para o meu currículo seria muito bom, para minha experiência seria muito bom. E eu aceitei esse desafio, né, depois de muito pensar, assim, mas é uma coisa que às vezes, assim, né, pelo menos na faculdade eu pensava assim, se eu fosse mudar de emprego, seria para ganhar mais, né, enfim. E no mercado de trabalho, às vezes, você tem que fazer esse tipo de escolha, você tem que arriscar um pouquinho para colher frutos depois. E você acha que valeu a pena a decisão que você tomou? Muito, muito. Eu cresci demais, eu fui para uma ótima empresa e você vai abrindo os seus horizontes, né? Então, eu creio que você sempre pode aprender com as suas decisões. Mesmo se na época não tivesse sido melhor, eu teria aprendido com isso, mas foi para mim foi maravilhoso. Foi assim incrível, aprendi muito. Na época eu deixei de fazer funções um pouco mais administrativas para conseguir exercer funções da minha especialidade, né, de gestão estratégica de processo de negócio. Então, assim, para mim foi maravilhoso, porque eu tive mais experiência ainda nessa área e trabalhei assim com profissionais que conheciam muito mais do que eu. Então valeu muito a pena. Quer dizer, você está sempre destacando a importância de investir no aprendizado, mesmo depois que Exatamente. sai da faculdade. Exatamente. Muito assim, porque
a gente não pode ficar para trás, né? E o mercado está em constante mudança. A gente vê, por exemplo, até a própria situação que a gente está atualmente, a gente nunca imaginou viver. Então, você tem que estar preparado, né? Igual muitas empresas não estavam preparadas para o home office, por exemplo, e elas tiveram que dar um jeito lá. Então, quanto mais o profissional está preparado, está atualizado, melhor ele vai lidar com essas mudanças. E aí, a gente não pode deixar a parte acadêmica de lado. Então, ao mesmo tempo que eu fui aprendendo no mercado de trabalho, eu também continuei minha trajetória acadêmica, mesmo depois que eu formei. E é muito bom que você tem contato com pessoas ali o tempo inteiro que trazem para você novas coisas que você não está nem imaginando. E às vezes, quando a gente fica muito no mercado de trabalho, vivendo só aquilo ali, a gente às vezes perde um pouco do que está acontecendo de novo. Pois é, Thalita, eu estava olhando seu currículo e fiquei impressionada. Você já fez um monte de pós. Você está na sua quinta pós, é isso? É, na minha quinta Então, e pós. você é filha da PUC, filha da PUC, filha da PUC, você fez tudo na PUC. Não, Conta um pouquinho. Eu achei muito legal isso. Conta para todo mundo aí que está ouvindo a gente como é que foi essa história de acabar a graduação, aí você emendou uma pós, como que foi? Então, depois que eu formei, administração, eu acho que é um curso muito geral, assim, né? Tem o seu valor, mas eu senti uma necessidade de trabalhar mais especificamente em algum conteúdo. Assim que eu formei, eu entrei num curso de gestão da qualidade. E aí foi até um aprendizado para mim, porque não era o que eu queria. Eu vi que não era o melhor para mim naquele momento, e aí eu tranquei o curso. Então, assim, acho que até valeu o aprendizado, né? Assim, às vezes a gente sai um pouco da faculdade sem saber ainda onde que a gente quer estar, então às vezes vale a pena pensar um pouquinho antes de começar uma pós. Mas eu tranquei essa e aí eu comecei a trabalhar muito com processo de negócio. Eu tinha visto já na faculdade, mas não tinha aprofundado tanto. E lá na coordenação de estágio eu tive a oportunidade, né, de ter contato com profissionais que já trabalhavam nessa área. E aí eu me interessei muito, achei muito interessante você ter que pensar assim, não, qual que é o objetivo da empresa e alinhar, né, os processos com esse objetivo. E aí eu entrei na pós de gestão estratégica de processo de negócio e foi assim maravilhoso. Me encontrei na área, vi que era realmente o que eu gostava de estudar o negócio, de ajudar o negócio a alcançar os seus objetivos, né, de ter aquele foco, aquela visão do cliente, né? Então muita gente acha que design thinking é uma coisa, né, inovadora, já existia há muito tempo com outro nome, né? Uhum. E aí é até interessante ver isso, né? Como é que o mercado lança coisas novas e na verdade são coisas que já foram passadas anteriormente com um novo nome, né? Mas aí, logo depois, eu emendei um MBA em gestão de negócios também. E foi muito bom, porque você já tem uma visão de negócios e também um conteúdo mais gerencial. E foi, assim, uma experiência maravilhosa para mim. Só que eu comecei a ver que quando você tinha que sugerir mudanças dentro de uma empresa, você tem que considerar também o momento que a empresa está. Qual que é a cultura organizacional dela? Às vezes você quer que a empresa está aqui, chega aqui já não. Tem uma escadinha que a empresa tem que ir. Então, eu senti a necessidade de entender um pouco mais sobre isso. Então, eu fiz um pós-MBA em consultoria e mudança organizacional. E lá eu tive contato com isso, né? De entender, assim, como é que você entende a cultura organizacional da empresa? Como é que você propõe mudanças? Como que você se comunica? E a parte da comunicação, tanto que ela é importante. E você também ter do seu lado pessoas que entendem de temas que você não entende. Então, às vezes a gente acha assim, RH, comunicação. Não, cada pessoa tem ali o seu conhecimento. E aí a gente contar com essas pessoas para exercer esse tipo de função também. E aí, E depois aí não disso, acabou ainda. não, não. Já contei três aqui. E aí, depois disso, eu estava no mercado, né, aí propondo algumas mudanças na empresa que eu estava, né, só que eu comecei a ver que o timing de proposta, né, dessas mudanças, às vezes não casava com aquela janela de oportunidade. Então, aquele tempo todo que a gente ficava fazendo aquele diagnóstico, aquele planejamento, quando a gente ia sugerir, aí o pessoal, agora já não dá mais, tem que esperar um tempo, tem que esperar orçamento. Eu falei, não, gente, não é possível, tem que ter uma coisa que faça com que isso seja, aproveitar mesmo essas janelas de oportunidade. E aí eu fiz um outro curso na PUC, que é gerenciamento ágil de projetos. E aí, lá eu tive contato com as metodologias ágeis, que é o que eu trabalho hoje, né, atualmente. Aí eu fiquei encantada. Eu falei, gente, é isso. Assim. Então, é aplicar o PDCA, mas com ciclos mais curtos, né? Você tendo feedback do seu cliente, feedback do negócio. Porque hoje a gente vive num mundo incerto, não tem jeito. A Uhum. única coisa que a gente tem certeza é que vai mudar.
Então, a gente tem que estar preparado para isso, preparado para lidar com a mudança, com o que o mercado está pedindo. Então, quando eu comecei a estudar mais com as metodologias ágeis, eu falei assim, não, então é isso, né? É aí é o ponto. E aí eu fui e ingressei no curso que eu estou atualmente, né? Que é o curso de Agile Coach, quase formando. Que é o quinto. É o quinto. E é um curso, assim, incrível, né? É, inclusive, a primeira turma da PUC, né? Que a gente está lá e vai finalizar agora em junho. Mas é uma turma maravilhosa, professores, assim, incríveis. E é uma pós totalmente diferente de tudo que eu fiz, que é uma pós muito prática. Não tem como você aprender sobre agilidade, né? Sobre esse mindset, né? A palavra do momento, sem praticar. E aí a gente pratica muito em sala de aula, então é uma pós super divertida, mas que você já leva aquele conteúdo todo para a sua vivência empresarial. Quer dizer, então 9 anos de formada, 5 pós e várias mudanças de empresa aí, né? O É. que que você dá, além de você estar de parabéns, né, Thalita, uma experiência muito interessante, o que que você dá de dica para os alunos que hoje estão lá no estágio que você estava, né? Estão na faculdade, em períodos variados aí, uns já começaram o estágio, outros já fizeram mais de um estágio, e as pessoas, eu estou vendo aí um monte de gente, coraçãozinho, parabéns, palminha, as pessoas que estão assistindo. E provavelmente essas pessoas estão se perguntando o que que ela fez, né? Assim, que dica que ela dá pra gente, além do estudo, além de não ter medo de errar, o que mais que você pode dar aí de dica para incentivar os alunos nessa trajetória? É observar as oportunidades. Às vezes a gente tem muito aquela síndrome do impostor, a gente sempre se acha assim, ah, será que eu estou preparado? Será que eu sou capaz? Então, assim, se arrisque. Claro que sempre bem pensado, né? Não é para fazer nada impensado, mas enxergar as oportunidades, né? Eu mesmo, como estagiária, eu às vezes via ali uma oportunidade que eu podia ajudar com algum conhecimento que eu tinha, ou mesmo com mão de obra mesmo, ir lá e fazer. Então, assim, o estágio é um momento disso, né? É um momento de você arriscar, de você, às vezes, dar aquela, né? Aquela, como eu vou dizer, se esticar um pouco, né? Se permitir conhecer coisas que às vezes você não conhece, se permitir aceitar desafios, porque esses desafios também nos fazem crescer, né? Então, não ficar com medo. Não ficar com Uhum. aquela questão assim, ah, será que eu sou bom mesmo? Será que eu consigo? Não, tenta, faz. Quando você não souber, pergunta, as pessoas vão te explicar, né, como fazer, e é isso. Joia. E a gente recebeu uma pergunta sobre como você fez para entrar na Localiza, como é que foi o processo seletivo. Queria que você ampliasse essa pergunta um pouco e falasse um pouco de processo seletivo, suas experiências bem-sucedidas, mal-sucedidas, o que que você pode contar aí para o pessoal que ajude nessa jornada, que todo mundo tem muita insegurança de entrevista, de processo seletivo. Então, né, assim, nos primeiros processos seletivos a gente ainda está aprendendo, né? Então, eu tinha muita mania de quando a pessoa me perguntava uma coisa, eu ia falando, né, escrevendo ali várias coisas, e aí com o tempo eu fui enxergando que o ideal é você ser muito objetivo naquilo que você está falando, e se a pessoa quiser saber mais, ela vai te perguntar. Então, seu objetivo mesmo, falar aquele ponto ali, né? Saber onde você quer chegar, foi um aprendizado que eu tive. Eu já participei de alguns processos seletivos que, claro, eu não passei, né? Inclusive, alguns dentro da PUC mesmo, né? A PUC, ela faz um trabalho que eu acho muito bacana, que ela faz muito processo interno, né? Então, dá oportunidade para as pessoas que estão lá dentro. Então, eu participei, né, de 2 processos seletivos que eu não consegui. Inclusive, um colega meu passou e realmente ele era a pessoa ideal para a vaga mesmo. Só que aí foi legal porque assim, ele passou para essa, logo depois teve uma outra oportunidade interna, e aí eu passei para ela. E que era a oportunidade que tinha muito mais a ver comigo. Então, uma coisa que eu vi é não se deixar frustrar. Que quando uma oportunidade for para você, você realmente vai conseguir passar, sabe? Não desanimar. Que às vezes acontece, né? Da gente não passar. Eu mesmo fiquei assim, nossa, será que eu sou boa? Será que meu currículo é bom? A gente começa a se perguntar, né? Mas aí depois surge aquela oportunidade que é para você. Você sabe que é para você. E aí já aconteceu também de eu participar de um processo seletivo, e aí o andar da empresa lá era todo aberto, assim, né? Então, era uma empresa muito grande, mas sem sala, né? Então, assim, tudo horizontal, né? E aí você divide e tal. Então, eu estava esperando.
a entrevista começar, e aí dava para ouvir, né, o outro entrevistado participando. E ele O seu falando, não, eu tenho concorrente. mestrado. E ele devia, assim como eu tenho pós, ele devia ter uns 2 mestrados, um doutorado, né? Ele era, tipo, fenomenal. E a entrevista foi indo, deu meu horário e continuou. E aí, beleza, aí eles me chamaram, né, com um time, assim, depois do previsto. Tipo assim, a entrevista era 2, me chamaram 2h30. E aí eu falei assim, eu não tenho mestrado, mas se for para ser para mim, vai dar tudo certo. Então eu estava muito tranquila, mas assim, né, já pensando, nossa, cara, antes de mim, mestrado, doutorado, né? Como é que você compete com uma pessoa assim? Aí eu entrei na entrevista, né, e aí respondendo objetivamente, e aí foi até interessante, porque por se tratar de um órgão público, então a gente tem muitos desafios para implantar melhorias. E aí o gestor, né, até chegou e perguntou para mim assim, mas você está preparada para ser resiliente? Porque aqui você tem que tentar e tentar e tentar e não desistir. Você está preparada para isso? E ele falou super sério assim, eu falei, não, quer saber de uma coisa? Vou olhar no olho dele e falei assim, tô, claro que tô. Pode contar comigo. E foi assim, super firme, né, na hora. E aí, beleza, terminou a entrevista, fui embora. E aí eu passei. E aí, depois de um tempo, eu fui conversar com ele, né? E isso a gente, né? Depois de um tempo, a gente se tornou mais próximos. E aí ele falou primeiro, né? Ele precisava de uma pessoa que tivesse mais prática no mercado. Então, às vezes, você escuta o currículo de uma outra pessoa, mas não necessariamente é aquele tipo de currículo que é para vaga. Às vezes, o seu é que é o ideal. Então, assim, não deixar de tentar, né? Então, isso para mim foi um aprendizado também. E a segunda coisa foi que ele falou assim, que o que chamou muita atenção dele foi eu ter olhado no olho dele e ter falado assim, não, conta comigo. Ele falou, não, essa menina aí, né, realmente, né, eu posso contar com ela, né? E aí ele viu ali uma firmeza, né, na minha personalidade que daria certo lá dentro. Muito E aí, legal. é muito legal. Outra coisa também que me ajudou muito assim, na minha trajetória profissional foi exatamente as pós que eu fiz, porque lá eu conheci pessoas que estavam em empresas e aí me chamaram para oportunidades. Então, assim, às vezes a gente fica fazer uma pós online ou presencial. A online tem o seu valor, é maravilhosa, mas a presencial te ajuda a conhecer pessoas que podem te ajudar no mercado de trabalho. E isso foi muito rico para mim. Então, 2 oportunidades que eu já consegui foram por pessoas que eu tinha conhecido na pós. E aí, inclusive, um dos meus professores, né, de Agile Coach, ele tem uma empresa, né, Conexão Ágil, e ele viu ali na sala de aula o meu perfil, né, que eu já conhecia processo de negócio, já tinha liderado projetos, e aí ele me chamou para fazer parte da empresa dele dentro da Localiza. E aí foi aí que eu consegui a oportunidade de entrar como terceira na época na Localiza. E aí, na entrevista com a gestora da Localiza, foi muito interessante, porque ela pediu, né, para eu descrever minha trajetória, para falar sobre mim. E aí ela falava assim, que o que mais chamou a atenção dela era o amor que eu tinha pela área de processo. Que quando eu falava isso, meu olho brilhava. E ela falou, não, essa menina realmente ama o que ela faz, então ela vai dar certo aqui. E aí foi o meu diferencial ali, né? Então, você realmente fazer uma coisa que você gosta, numa área que você se identifica, é diferente. Você consegue passar isso para as pessoas. E aí eu fiquei 6 meses lá trabalhando como terceira, né? Gerando valor para a organização, e a organização gostou muito do meu trabalho e aí me convidou para integrar o time como Ai, colaborador. E aí já respondendo a pergunta aí, como é que foi o meu processo seletivo na Localiza. ótimo, ótimo. E eu queria que você contasse um pouquinho, a gente está até recebendo uma pergunta aqui também, como que é a sua experiência lá, né? A Localiza tem vários alunos e ex-alunos da PUC, como estagiários, como profissionais, é uma grande parceira aí mesmo, né? Como contratante também de estágio. E eu queria que você contasse um pouquinho como que é a sua vivência lá, né? Falasse talvez de forma resumida desse cargo, que muitas pessoas não entendem o que que significa, né? Um cargo que tem nome em inglês, Product Owner, né? Então você podia falar um pouquinho tanto da sua experiência profissional hoje, o que que você destaca, quanto resumisse um pouquinho para a gente sobre esse cargo. Então, né, PO, né, o Proton, né, ele faz a perninha, né, entre as necessidades do negócio e a área de desenvolvimento. Então, comigo, né, tem até uma galera aí do meu squad assistindo, né, comigo tem um time maravilhoso. E aí eu pego lá, vou no negócio, entendo as dores, entendo as necessidades e mais do que isso, né, enxergo qual que é o impacto disso para o cliente, qual que é o impacto disso para a empresa, priorizo.
E aí eu tenho que ter uma visão, assim, por isso que é dono do produto, né? Você tem que ter uma visão, assim, um roadmap de como que você vai implantar aquela nova funcionalidade ou novas funcionalidades de forma a gerar valor rápido para o seu cliente. Então, a gente, atualmente, né, na Localiza, a gente trabalha com Scrum, e aí que é uma metodologia ágil, e ela prega, né, da questão dos processos interativos e incrementais. Então, a ideia é que num espaço de tempo, a gente vai fazendo pequenas entregas para o nosso cliente, né, para a nossa área de negócio, e vá aprendendo com elas. Porque como a gente está atualmente, né, isso já acaba eu sendo repetitiva, mas é porque é a realidade, a gente está num ambiente meio incerto. Então, quando a gente está num ambiente complexo, a gente não sabe qual que é a melhor solução. Então, a ideia é estudar ali a dor do seu cliente, estudar o cenário, propor uma melhoria. E aí, com ela, você aprende e já incrementa. E vai incrementando e gerando valor para o usuário. E é muito interessante, assim, porque antes, né, quando você ia implantar projetos depois de meses, quando ia lá, aí a pessoa falava assim, ah, mas não era bem isso que eu queria, já mudou o cenário. E agora, com essa nova forma de trabalhar, que a Localiza, né, adotou, a gente vai aprendendo a cada entrega. Então, o PO ele tem esse desafio aí, né? Entender a necessidade do negócio, levar para o time de desenvolvimento e fazer com que o time entenda essa dor, essa necessidade. Olha, me travou. Será que travou para todo? Vocês estão me vendo, gente? Para mim, acho que ela caiu. Vamos ver se ela volta aqui. Caiu, mas já tá voltando. Travou, né? Mas ela tá voltando já. E aí, Raquel? Ah, voltou. Pronto. Ah, é assim mesmo. Tá todo mundo de home office, né, Thalita? Mas, então, a gente vai aprendendo com essas entregas, né? E o PO ele tem que garantir que o time ele entenda essa dor para o time inovar. É o time como um todo define uma solução ali, né? É porque às vezes, né, quando a gente está conversando com o usuário, aí ele já fala assim, por exemplo, ele trabalha com planilha de Excel. Eu quero uma planilha de Excel sistematizada. Sendo que, na verdade, tem uma oportunidade ali de criar uma coisa totalmente nova. Então, é muito interessante, né, trabalhar com esse papel. E eu usei, né, toda a minha experiência anterior e aplico hoje. Então, eu vou lá na área, mapeio o processo, entendo, né? Então, tem sido muito bacana. Sobre a Localiza, é uma empresa assim incrível. Quando eu cheguei lá na primeira vez para fazer uma entrevista, eu olhei aquele saguão lá, eu fiquei encantada. Mas mais que isso, lá eles permitem que você tenha autonomia mesmo para propor as coisas. Eles te escutam. Então, assim, é uma empresa que eu cresci já muito e ainda continuo crescendo. E é uma empresa desafiadora, assim, eles te colocam novos desafios, então isso pelo menos para mim é muito importante. Eu gosto de me sentir desafiada, né? Gosto de sentir que eu estou melhorando a cada dia. E lá eles realmente fazem com que a gente melhore todos os dias. Quer dizer, pelo que você contou aí, né, parece que nada se perde, né, Thalita? Você foi acumulando conhecimento, acumulando competências, acumulando experiências, e hoje você está numa posição que você usa tudo que você aprendeu. Tudo, tudo. A parte de cultura organizacional, porque dentro de uma mesma empresa, às vezes setores têm formas diferentes de trabalhar, têm perfis diferentes, porque a cultura organizacional é feita por pessoas. Então, você entender, né, que um setor é de uma forma, mas já outro setor é de outra, né? E você ter esse tipo de empatia, você entender ali, né, que qualquer mudança gera resistência. Isso é normal, mas tem formas de você diminuir um pouco essas resistências e lidar com isso. Muito legal. Agora fala um pouquinho sobre o tema do momento, que não tem jeito de não falar. Como está a sua vida de profissional com a pandemia? Então, estou trabalhando muito mais. A gente fica em casa, né? Então, às vezes, vai emendando uma coisa na outra ali. Então, inclusive, é até uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Assim, tá sendo muito interessante, porque às vezes, né, por exemplo, lá dentro a Localiza é muito grande. Então, a gente muitas vezes tem que ficar pegando elevador, né, para ir para reunião, para ir para área de negócio. Então, a gente tinha esse tempo de deslocamento que agora não tem. Então, por exemplo, você está numa reunião ali,
e aí logo depois você já entra numa outra reunião ali, tudo rápido, e as pessoas já, enquanto você está na reunião, as pessoas podem te mandar mensagem, você está respondendo. Então, assim, eu estou trabalhando mais, mas ao mesmo tempo, o home office te permite coisas que você no dia a dia, às vezes, você não tem. Então, assim, eu faço minha própria comida, né? Que é uma coisa que normalmente não tem como. Você usa o seu banheiro, que é maravilhoso, né? Então, o home office eu acho maravilhoso. E outra coisa também, né? Terminou o expediente, desligou o computador, você já está dentro da sua casa. Uhum. Então, tem sido muito interessante. Agora, é claro, assim, tô olhando pela parte positiva, né? Agora, é claro que tem os desafios do momento que a gente está vivendo como país, né? Então, a questão de você ter cuidado ao sair na rua, ter que ficar lavando a mão toda hora, né? Coisas assim que a gente lavava em alguns momentos, mas agora tem que ter atenção redobrada nisso. Então, é claro que não é fácil. Mas eu acho que o mais interessante da sua fala toda, tá, é que você está sempre puxando para o aprendizado, né? Então eu queria ressaltar isso para quem está ouvindo a gente. Como que eu fui percebendo tudo que você foi contando na sua vida, aí com isso eu aprendi aquilo, com aquilo ali eu aprendi outra coisa. E aí acho que essa conquista, né, de aprender e perceber os aprendizados para depois poder aplicar é muito interessante. Então, assim, acho que deu para ter uma visão muito interessante da sua trajetória, da sua experiência, né? E queria te perguntar se você quer deixar alguma mensagem final aí para os alunos, que eles possam se aproveitar também. Não desistir, entender que você nunca vai saber de tudo, que a gente vai errar, mas o ideal, né, o melhor é a gente aprender com esses erros. Então, assim, se permite errar, é uma coisa que eu não me permiti antes e que hoje em dia eu entendo que vai acontecer e que eu vou aprender com isso. E é isso, assim, não desistir, sabe? Continua aprendendo, continua tentando, que você vai se encaixar, sabe? Você vai ver ali uma área que é a sua, assim, e você com certeza vai ter muito sucesso nela. Muito legal. Tabita, foi ótima conversa. Te agradeço muito mesmo por participar aqui com a gente. Tenho certeza que o pessoal adorou. Já estou vendo aí um monte de feedback, inspiração maravilhosa, super profissional. Então, acho que foi realmente um depoimento muito interessante, um exemplo mesmo para todo mundo seguir aí. E já deixo aqui o convite da PUC Carreiras para que essa parceria, né, seja contínua, que a gente possa contar com você depois como mentora, que é um projeto futuro que a gente tem na PUC Carreiras. Então, eu quero agradecer e contar com o seu apoio aí para frente. Não pode contar demais com o meu apoio. A PUC é uma empresa e uma instituição acadêmica que eu amo demais e também deixar aí para quem quiser saber um pouco mais, tirar alguma dúvida, né? Que eu estou aí à disposição, né? Tem meu Instagram. Se quem quiser também me contatar pelo LinkedIn, né? Eu estou à disposição porque às vezes a gente precisa de alguém também para tirar algumas dúvidas, então estou aí. Muito legal. Obrigada, um beijo para você e sucesso sempre. Obrigada, Raquel. Tchau. Tchau.